Olá! Ao final dessa nossa revisão, então, nós vamos ver as operações de cálculo vetorial integral, ou seja, como integrar expressões, equações que estão relacionadas a campos vetoriais. E essas integrais, elas são, então, são três tipos de integrais que nós vamos ver. São as integrais de linha, superfície e volume. E elas têm significado físico. É isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos começar, então, com a integral de linha. Além, claro, do significado físico associado a essas integrais, eu quero chamar a atenção para a importância que essas operações têm para o eletromagnetismo. Por exemplo, integral de linha. Integral de linha é o tipo de operação de integral associada a um campo produto escalar dl, onde dl é o deslocamento que nós temos então ao longo de uma certa trajetória. E essa integral, então, partindo de um ponto A e chegando num ponto B, uma integral definida, dá um resultado que tem, digamos assim, uma relação entre o campo vetorial e a trajetória escolhida. Então, a integral de linha, integral de A até B de A escalar de L, é a integral da componente tangencial de A ao longo do caminho L. Então, que caminho L é esse? O caminho L pode ser um caminho qualquer. Digamos que nós saímos de um ponto A e chegamos até um ponto B, e o dl é definido então como um elemento diferencial aqui de caminho, um deslocamento infinitesimal dl. Então, A escalar dl dá uma medida do quanto esse caminho está na mesma direção do campo. Por exemplo, nesse caso aqui, nós vemos que saindo do ponto A e chegando no ponto B, nós temos componente do caminho dl, ou tem uma relação entre o campo vetorial A e o caminho dl, de tal forma que os dois têm um componente na mesma direção. Então, nesse caso, o resultado dessa integral aqui será um número positivo. Significa que o deslocamento feito ao longo da trajetória tem componente na mesma direção do campo vetorial. Se fosse o contrário, por exemplo, partindo do ponto B e chegando no ponto A, nós andaríamos contra esse campo vetorial, ou seja, o sinal da integral aqui tem que resultar em um valor negativo. Num caso hipotético, por exemplo, de um deslocamento aqui perpendicular a esse campo vetorial, nós teríamos um resultado de integral igual a zero. Então, são três possibilidades. Um valor positivo se o campo e o deslocamento tiverem a mesma direção, um valor negativo se os dois tiverem direções contrárias, ou pelo menos componente contrário, e zero se o deslocamento, por exemplo, for perpendicular ao campo. E esse tipo de integral está diretamente associada, se vocês lembram lá de física da mecânica, relacionado ao trabalho realizado para se deslocar uma partícula de um ponto a outro numa certa trajetória, num certo campo de forças. Então, dado um campo de forças, por exemplo, o campo A, percorrendo-se uma trajetória nesse campo de forças, se tem um trabalho, seria um F escalar dl, só para fazer uma comparação com um caso prático. Temos também esse tipo de integral aplicado diretamente ao eletromagnetismo. Nós vamos ver o que acontece quando temos Z escalar dl ao longo de uma trajetória e o significado disso. Então, dado um caminho L, que eu vou chamar de L maiúsculo aqui, definido pelo deslocamento dl, a integral de linha então é calculada dessa maneira. Primeiro se calcula o produto escalar e depois o resultado se faz a integral. Nós não vamos escolher caminhos quaisquer, tá? Nós vamos escolher caminhos que sejam parametrizáveis, ou por retas ou por curvas, por segmentos, por exemplo, de arco de círculo. Nós vamos utilizar caminhos que são parametrizáveis em pelo menos nos três sistemas de coordenadas que nós vimos até agora. Sistema de coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Continuando então no significado desse tipo de integral. Se nós temos um caminho fechado, se nós partimos de um determinado ponto, percorremos uma trajetória
e retornamos para esse ponto, nós teremos o mesmo caminho L, só que agora o significado disso, ou a operação, se caracteriza como uma integral de linha fechada. Então esse símbolo, esse círculo aqui junto com a integral já indica que essa integral tem um ponto de partida igual ao ponto de chegada. Mais uma vez, temos o deslocamento dl, que representa então o deslocamento infinitesimal. E a partir desse dl, então, nós substituindo aqui nessa expressão, podemos calcular essa integral. Não muda em nada com relação ao cálculo da integral de linha aberta. Tá? O significado ou a forma de cálculo é a mesma. A maneira como nós calculamos essa integral não muda em nada. Só a questão principal é que o ponto de partida e o ponto de chegada são iguais. Quanto ao resultado, ser positivo, negativo ou zero, tudo vai depender das características do campo vetorial. Aqui, vou colocar essa seta para deixar bem explícito que esse campo vetorial A é um campo vetorial. É vetor. Tá? Esse resultado será positivo, negativo ou zero, dependendo das características do campo e da trajetória escolhida. Nem sempre o valor é zero, muitas vezes ele é zero, independente do caminho escolhido, e é isso que eu quero mostrar agora. Em que situações essa integral resulta num valor zero ou diferente de zero. Então, dados pontos iniciais A e B, pontos iniciais A, ponto final B, nós temos então a seguinte possibilidade. Nós podemos escolher um caminho L1 para calcular essa integral de linha, no caso da integral de caminho aberto, ou podemos escolher um caminho qualquer L2. O resultado vai ser diferente se nós escolhermos um caminho L1 ou L2? Depende. Depende do quê? Se a integral é independente, o resultado da integral é independente da escolha do caminho, o campo vetorial A é chamado de campo conservativo. O que significa campo conservativo? O nome está associado à característica física, prática de alguns campos vetoriais. Campos onde a energia é conservada, por exemplo, ao longo da trajetória. Exemplos de campos que têm essa característica: o campo gravitacional, se nós desprezarmos a resistência do ar, pode ser considerado um campo conservativo. O campo elétrico estático também pode ser considerado um campo conservativo, onde há conservação da energia, ou seja, independente da trajetória que nós percorremos com essa integral, nós temos sempre o mesmo resultado. Então, se o campo é conservativo, não interessa qual a trajetória escolhida, o resultado será sempre o mesmo. Então, se tanto faz o caminho partindo do ponto A e chegando no ponto B, se nós partimos do ponto A por um caminho, digamos, L1, e voltarmos pelo caminho L2, qual deve ser o resultado esperado? Se uma trajetória tem um determinado valor e no sentido contrário tem esse mesmo valor com o sinal trocado, a soma ao longo desse caminho fechado é igual a zero. Então, se A é um campo conservativo, então a integral de caminho fechado A escalar dl é sempre zero, independente do caminho fechado escolhido. E o contrário também é verdade. Então, se a integral de caminho fechado também é zero em qualquer caminho escolhido, então A é um campo conservativo. As duas condições, elas coexistem. Quer dizer, se dissermos que A é conservativo, já fica implícito que a integral de caminho fechado é igual a zero. E o contrário também. Se A escalar dl é igual a zero ao longo de qualquer caminho fechado, então A é um campo conservativo. De que maneira nós verificamos isso? Nós, na prática, precisamos simplesmente definir
se o rotacional desse campo vetorial é zero e definido em toda a região do espaço. Nós não podemos ter singularidade no campo, por exemplo, alguma divisão por zero em algum ponto do espaço que torna esse campo um valor infinito, indeterminado. Então, a questão central para se determinar se um campo é conservativo ou não é calculando o seu rotacional. Se o rotacional de A é igual a zero, nós garantimos que o campo é conservativo dentro dessa região. Então, lembrando que campos conservativos estão relacionados à conservação da energia e qualquer que seja o caminho escolhido para a ida, dá um resultado igual na volta. Associando também, fazendo a correspondência com mais um exemplo de campo gravitacional, se nós, por exemplo, levantarmos um objeto até uma determinada altura, ele vai adquirir energia potencial gravitacional. Se nós voltarmos com o objeto à altura anterior, ele estará perdendo energia potencial gravitacional. A soma da energia potencial ao longo do processo de subida e descida é zero, desprezando-se então a energia gasta para vencer a resistência do ar. Então esse é mais um significado prático desse tipo de integral. Como se calcula isso? Bom, o cálculo vocês já conhecem, né? Produto escalar, dado um sistema de coordenadas que define o campo vetorial A, dado o sistema de coordenadas que define o deslocamento dl, basta calcular o produto escalar e depois calcular a integral ao longo do caminho fechado. Se esse caminho tiver vários segmentos, como se calcula o resultado final? A soma de todos os segmentos. Lembrando, reforçando que o resultado vai ser sempre zero se o campo for conservativo. E nessa situação de campo conservativo surge uma outra questão, que é a seguinte: se o campo é conservativo e considerando que essa igualdade vetorial é satisfeita, isso aqui vocês podem provar, inclusive, basta escolher uma função escalar qualquer aqui em V, calcular o gradiente e depois calcular o rotacional, vocês vão ver que o rotacional do gradiente de qualquer função escalar é sempre zero. Então, se o rotacional do campo elétrico, ou do campo vetorial A, que depois nós vamos ver que o campo elétrico também satisfaz essa condição, é sempre zero, significa que o campo vetorial pode ser escrito como uma função ou como o gradiente de um campo escalar. Então, se o campo A pode ser escrito como o gradiente de um campo escalar, o cálculo da integral, por exemplo, de A até B, fica bastante simplificado. Então, se o campo é conservativo, sabemos que o rotacional dele é zero, que a integral de caminho fechado será sempre zero. E nós podemos associar essa função potencial ou potencial do campo conservativo com esse campo vetorial A. E o resultado da integral da trajetória de A até B, como independe da trajetória, será simplesmente o potencial no ponto final menos o potencial no ponto inicial. Então, mais uma vez, o caso do potencial gravitacional, independente da trajetória que nós suspendermos o objeto, ele vai ganhar a mesma energia potencial. Não interessa qual o caminho escolhido. Da mesma forma, o caminho de volta. E isso também vale, já adiantando também uma relação com o campo elétrico. O potencial elétrico em volts também pode ser definido dessa maneira. Então, nós podemos definir uma grandeza mais simples, uma grandeza que é um campo escalar, associar esse campo escalar a um campo vetorial, mas nós não precisamos trabalhar com o campo vetorial, basta trabalhar com o campo escalar. Por quê? Porque essa integral aqui não precisa nem ser calculada, basta que nós saibamos os potenciais no ponto final e no ponto inicial. Então isso facilita bastante os cálculos e na engenharia nós sempre procuramos alternativas que simplifiquem os nossos cálculos. E as funções potenciais ou potencial do campo conservativo, no caso o campo conservativo A, o campo elétrico é um caso, o campo gravitacional é outro, nós teremos então uma simplificação no cálculo dessa integral simplesmente por uma subtração. Eu quero mostrar exemplos de cálculo dessa
dessas integrais de linha e também uma situação onde nós podemos utilizar essa expressão aqui mais simples de cálculo.